Eduardo Moura tem os detalhes. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Rodrigo, você tem noção de quantos graus os termômetros lá na Praia da Barra estão marcando neste momento? 25 graus. Um tempo até bom para ficar lá na areia, para pegar um sol. Mas enquanto o sol está até quente lá fora, aqui dentro do plenário as 500 cadeiras estão vazias, assim, porque os auditores fiscais eles foram divididos hoje em 14 grupos em um outro andar aqui do hotel onde está acontecendo o CONAF para as discussões das teses e das propostas. Olha, foi um dia de muito trabalho e de muitas discussões nesses grupos. Eu estive hoje acompanhando a movimentação em algum desses grupos e vi que realmente as discussões foram bem acaloradas, eles conversaram bastante e discutiram. Confira aí na reportagem como foi a movimentação hoje nos 14 grupos de trabalho aqui no CONAF. As discussões nos grupos de trabalho começaram cedo. Às 9 horas da manhã, os delegados e observadores já estavam nas salas. Eles estão divididos em 14 grupos e analisando no total 31 propostas de alterações estatutárias e 30 teses. Os temas das teses foram divididos da seguinte forma: autoridade do auditor fiscal, reforma tributária, seguridade social e atuação sindical. Cada equipe tem um coordenador, secretário e relator. Na quinta e sexta-feiras, os documentos aprovados nos grupos serão levados para discussão e aprovação no plenário e depois seguem para deliberação na Assembleia Nacional. E para que algumas das propostas estatutárias e teses chegassem para análise dos grupos, elas passaram pelo crivo prévio das delegacias sindicais. Veja na reportagem. Foram apresentadas 77 teses e 111 propostas de alterações estatutárias para o CONAF. Todas foram levadas para análise e deliberação das assembleias realizadas pelas delegacias sindicais em agosto e setembro. Os temas das teses estão relacionados a autoridades do auditor fiscal, reforma tributária, seguridade social e atuação sindical. Além disso, há também propostas de alterações no Estatuto do Sindifisco para serem deliberadas no Congresso. As teses e as propostas estatutárias seguiram uma série de regras que estão no regulamento interno do CONAF. Entre as exigências estão o número máximo de caracteres, referências bibliográficas, formato da fonte, título, resumo, conclusão e outros itens. Uma importância muito grande que elas sejam discutidas desde a sua apresentação nas Assembleias Gerais, porque essas Assembleias precisam fazer um filtro daquilo que precisa efetivamente ser discutido no decorrer do Congresso e depois disso, uma vez sendo aprovado no Congresso, a categoria tem que dar, eu diria que o feedback de realização do Congresso aprovando aquilo que é importante para a atuação do sindicato, né? Então, assim, essa discussão ela tem que ser bem feita desde a sua origem para que a gente tenha assim, efetividade na realização do Congresso. De acordo com o Estatuto do Sindifisco Nacional, só foram consideradas inscritas para o CONAF as teses e as propostas que foram analisadas e aprovadas em assembleia por pelo menos 30% das delegacias sindicais. Não basta apenas ser uma iniciativa de um auditor, é preciso que ele tenha o respaldo da categoria, né? Então, daí a importância das delegacias sindicais chamarem as assembleias para análise e, principalmente, fazer realmente uma análise bastante detalhada de cada tese, de cada proposta de alteração estatutária. Segundo o presidente da comissão organizadora do evento, o auditor fiscal Mário Pinho, depois que as teses e as propostas são aprovadas no CONAF, os documentos seguem para a revisão da comissão de sistematização antes de serem levadas para a Assembleia. Com relação às teses e propostas de alteração de estatuto que são aprovadas no Congresso, primeiro elas vão para uma comissão de sistematização que vai trabalhar a parte de redação, a parte de técnica. Depois essa comissão, né, no prazo que lhe é estabelecido, encaminha, né, essas propostas e teses para a comissão de organização do evento vai encaminhar para a Diretoria Executiva Nacional, que submeterá tanto as propostas de alteração estatutária quanto as teses temáticas ao conjunto da categoria, que aprovará ou rejeitará essas propostas, né, reunidas em Assembleia Nacional.
Todas as teses aprovadas no CONAF 2017 estarão disponíveis na página do Sindifisco Nacional e farão parte de uma publicação impressa que será enviada aos filiados. O presidente do Sindifisco, auditor fiscal Cláudio Damasceno, ressalta que a aprovação das teses e das propostas no CONAF norteará pelos próximos anos a vida do sindicato e da classe. Uma vez aprovada pelo CONAF e referendadas pela Assembleia, elas passam a ter não mais um autor. Elas passam a ser da categoria dos auditores fiscais, da classe dos auditores fiscais e, portanto, do sindicato, a quem cabe fazer não só a divulgação dessas teses para a sociedade, mas principalmente defendê-las perante o governo e perante a sociedade e as entidades civis organizadas. Olha, na tarde de ontem, 3 painéis ilustraram bem a importância da atuação do cargo em várias frentes. Na retomada dos trabalhos, no período da tarde, os delegados receberam o deputado federal Alessandro Molon, que comentou sobre a diversidade de matérias que tramitam no Congresso Nacional e a relação de cooperação entre parlamentares e auditores fiscais. Como o parlamento brasileiro é dinâmico, a atuação dos auditores fiscais é fundamental para a defesa dos interesses da categoria, além de contribuir para a construção de uma legislação mais justa. A gente tem recebido uma enorme contribuição do Sindifisco Nacional, na medida em que o sindicato presente no Congresso leva informações técnicas, estudos, propostas, sugestões e opiniões sobre os projetos que estão em debate no Congresso Nacional. Nós temos dado uma série de contribuições técnicas, profissionais para todos os parlamentares que servem para subsidiar o debate do controle social que é feito pelos congressistas ali no Congresso em todas as matérias que são de interesse da sociedade como um todo. O painel seguinte foi sobre a autoridade tributária e aduaneira. O repórter Eduardo Moura mostra pra gente como foi a segunda palestra da tarde. O advogado e doutor em Direito Tributário Eurico Marcos Diniz estuda o tema autoridade tributária e aduaneira há mais de 10 anos. E esse é o assunto principal do CONAF. O auditor fiscal é autoridade reconhecida pela República, pelo Estado de Direito, porque ele faz a principal atividade dentro do Estado de Direito, que é aplicar a lei. É ele que privativamente interpreta e aplica a lei tributária. E aí a importância de ter muito cuidado e muito zelo com essa atividade. Durante 30 minutos de palestra, Eurico Marcos Diniz destacou 2 grandes desafios enfrentados pelos auditores fiscais. De um lado, a classe precisa ter uma lei tributária de qualidade e, do outro, melhorar a forma de aplicação dela. O fundamental é a administração rever os seus processos, modernizar seus processos, especificamente consulta tributária, fiscalização, atendimento ao contribuinte. Enfim, me parece que são essas 2 grandes dimensões que representam os grandes desafios para esse evento, para esse congresso. Após a apresentação do advogado Eurico Marcos Diniz, foi aberto o 3º painel do dia com o tema O trabalho do auditor fiscal no combate à corrupção e à sonegação. Quem traz os detalhes desta palestra para a gente é a repórter Cristina Fausta. O 3º painel foi apresentado pelo coordenador-geral de pesquisa e investigação da Receita Federal do Brasil, auditor fiscal Gerson Chan, que falou sobre o papel fundamental da classe no combate à corrupção e à sonegação. Apesar do papel de destaque dos auditores fiscais no combate à corrupção e sonegação, o palestrante chamou a atenção da categoria para números importantes. Nos últimos 6 anos, das 105 mil representações fiscais para fim penal, somente 55 indicaram o crime de lavagem de dinheiro. Indica que tem um espaço imenso para a gente avançar, a gente, Receita Federal, e não só a administração, mas os auditores também, né? Todos nós devemos refletir e saber até que ponto nós estamos, de fato, exercendo o papel nosso de participar no combate à lavagem de dinheiro. Olha aí, a preocupação com o combate à corrupção foi destaque na tarde de segunda-feira, viu? Os delegados acompanharam o lançamento de um site que vai permitir que o cidadão denuncie atos ilegais. A iniciativa tem o apoio do Sindifisco. O anúncio do site foi feito pelo presidente do Sindifisco Nacional, Cláudio Damasceno. Ele conversou por Skype com o auditor fiscal João Rommel, que está em Londres, onde faz um curso de pós-graduação em economia. Ele conheceu o site indiano I Paid a Bribe, Eu Paguei Suborno em português, e contou que decidiu trazer a novidade para o Brasil. A DEM apoiará o projeto, que permitirá que o cidadão comum denuncie pequenos casos de corrupção,
como por exemplo tentativas de suborno, falsificação de documentos e sonegação. No Brasil, o site deve se chamar Eu Não Pago Propina e vai ser gerenciado por uma equipe de auditores fiscais responsáveis por encaminhar as denúncias às autoridades. Bem, você viu há pouco que o dia vai ser todo dedicado à reunião dos grupos de trabalho. Veja agora os detalhes na programação desta terça-feira. O segundo dia de atividades do CONAF 2017 será dedicado à análise de teses e propostas de alteração estatutária pelos grupos de trabalho. A reunião dos grupos tem início previsto às 9 horas, com intervalo entre 12h30 e 14h30. Os trabalhos vão se estender até às 19 horas, quando também serão encerradas as atividades do dia. Bom, Rodrigo, passada essa fase aí de reunião dos grupos, que começou hoje, chega a hora agora dos delegados se dedicarem à análise de conjuntura durante toda a quarta-feira. A repórter Patrícia Portales tem mais informações. Boa tarde, Patrícia. Quais são os temas que eles vão debater durante esse dia? Boa tarde, Daniele, boa tarde, Rodrigo, e boa tarde você que prestigia o boletim da TV Sindifisco. Bom, é isso mesmo, amanhã foi intensa de debates e a expectativa é que sim, os delegados concluam a avaliação, a análise das teses e das propostas de alteração estatutária ainda hoje. E dando continuidade ao cronograma do evento, amanhã eles devem partir para análise de conjuntura, e o foco será direcionado, que a gente tem escutado pelos corredores, que o foco vai ser direcionado para as questões da campanha salarial. Entre elas, o que está mais aguardado pelos auditores fiscais é a regulamentação do bônus de produtividade e eficiência, que esperava-se que o decreto já tivesse saído e ficou um pouco atrasado essa negociação com o governo e, bom, o que a categoria mais almeja é que seja realmente que saia por meio de um decreto, E, bom, o que tem se escutado que talvez pode sair por um projeto de lei ou uma medida provisória e esse não é o interesse realmente da categoria. Outra questão que também preocupa os auditores fiscais é com relação ao decreto de regulamentação da progressão e da promoção. A minuta do decreto já estava pronto para ser encaminhado à Casa Civil e em reuniões com a administração, a Diretoria Nacional foi questionar já o porquê da demora, porque de acordo com a Lei 13.464, a questão das regras de transição não implicaria que já fosse colocado em prática essa progressão. Bom, realmente, amanhã os debates devem ser bem acalorados e somente na quinta-feira é que os auditores fiscais vão fazer realmente a deliberação nas plenárias a respeito dessas teses e das propostas de alteração estatutária. É isso, Daniele, voltamos com você. Obrigada, Patrícia. Rodrigo? Bom, Dani, está quase chegando a fase mais importante do CONAF, que é a plenária deliberativa. Vai decidir novas ações para o sindicato, para o futuro do sindicato. Veja agora como vai funcionar a votação das teses e propostas. Serão 2 dias de votação das teses e propostas. As plenárias ocorrerão na quinta e sexta-feiras. No caso das propostas de alterações estatutárias, serão consideradas aprovadas as que receberam os votos favoráveis de pelo menos 3/5 dos delegados. Já para aprovação das teses temáticas, é necessária ter maioria simples dos votos. Para a deliberação sobre qualquer uma delas, é necessária a presença de no mínimo 50% dos delegados no plenário. Antes da votação, os autores terão até 3 minutos para manifestação e defesa da proposta. As votações obedecerão ao seguinte procedimento. Para cada tese, proposta ou emenda, poderá haver um encaminhamento contrário e um favorável, com tempo de até 3 minutos. Durante as sessões do plenário, qualquer participante credenciado como delegado ou observador poderá levantar questões de ordem ou pedir esclarecimento. Caberá à mesa diretora o acolhimento ou a rejeição da solicitação. Depois de iniciado o regime de votação, não serão aceitos questionamentos. Os delegados, autores de teses e propostas, não terão direito à declaração de voto no momento da votação da sua tese, bem como aqueles delegados que tenham encaminhado favoravelmente ou contrariamente. O horário das votações das sessões do plenário se estenderá até às 7 horas da noite do dia 20 de outubro e, a partir daí, não haverá votação em caráter deliberativo.
Bom, a gente fica por aqui, lembrando que mais tarde, às 19 horas, você acompanha a edição da noite do Boletim CONAF. Obrigado e até a próxima. Tchau, até lá.